Olá, pessoal. Hoje estamos começando mais um episódio do Ponto Saúde Podcast. Eu sou o Gustavo, sócio e âncora desse podcast. Hoje a gente está com a presença de dois grandes profissionais e hoje a gente vai falar sobre cirurgia robótica do aparelho digestivo e anestesia, né? Então, hoje a gente vai ter pautas principais, né, nessas duas especialidades, e a gente hoje está trazendo esse podcast, né, para aquela pessoa que imagina como que é, né, uma cirurgia robótica, né, o que acontece dentro da cirurgia robótica. E também, né, o que acontece, né, numa anestesia, né? Então, quando o paciente ali fecha os olhos, né, e o anestesista está sempre atento, né? Então, para falar sobre essas duas especialidades, hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Gonçalves, cirurgião especialista em cirurgia robótica e cirurgias do aparelho digestivo, e o Dr. Darnis Zanata, anestesiologista. Então, hoje a gente vai desvendar alguns mistérios, né, que acontecem dentro da sala de cirurgia, e a gente está com esses dois especialistas aqui. Queria agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ricardo, pelo convite aí. Então, a gente vai começar com algumas perguntas, né, para a gente iniciar. Primeira pergunta eu queria direcionar para o Dr. Ricardo, né? Dr. Ricardo, pessoal que já ouviu, né, sobre a cirurgia robótica, né? O que é o grande diferencial que vocês, como médicos e especialistas, veem hoje dentro da cirurgia robótica, né? A gente vê que a cirurgia robótica, em todas as especialidades, né, no geral, ela é muito bem falada, né? Mas a gente não tem noção, a gente que é leigo não tem noção o quão diferencial é essa técnica, né, da cirurgia robótica. Perfeito. Bom, existe um mantra que todas as pessoas falam da cirurgia robótica, que são basicamente 3 coisas que o cirurgião ganha quando está utilizando a interface. A primeira delas é uma ampliação das habilidades. Ele tem uma capacidade de trabalhar de maneira muito delicada, muito próxima aos tecidos, com uma liberdade de movimento muito maior do que em outras técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia. A segunda coisa é a magnificação de imagem e a imagem em 3D. O robô ele é projetado para imitar a visão humana, e a câmera do robô ele tem, na verdade, 2 câmeras acopladas dentro do sistema, e uma é direcionada para cada olho do cirurgião. E a terceira coisa é a manutenção da performance do cirurgião ao longo do tempo. Como o cirurgião fica num console, numa posição extremamente confortável para trabalhar, sim, ele demora muito tempo para começar a perder performance, diferente da cirurgia que ele se mantém em pé ao lado da mesa de cirurgia, que ao longo de 1 ou 2 horas o cirurgião já começa a cansar e perder a performance. Sim. Alguns dados são muito interessantes sobre a cirurgia robótica, e isso traz para a gente a ideia de que ela veio para ficar. A primeira é que o número de procedimentos aumentou em mais de 400% nos últimos 10 anos. E isso é um dado que saiu na Valor Econômico e foi extraído de dados da Associação Médica Brasileira. A segunda coisa interessante a respeito da cirurgia robótica é que o número de plataformas no Brasil vem aumentando, e de maneira progressiva, de certa forma até exponencial, em diversos hospitais. Então, independente do que a academia pensa a respeito do robô, o que a gente vê historicamente é que o comportamento da cirurgia robótica segue o mesmo do que aconteceu com a cirurgia laparoscópica. Perfeito. Agora, partindo um pouco, né, partindo para a área da anestesia, né, Dr. Darnis, eu queria saber, comparando, né, a anestesia que o senhor faz dentro da sala de cirurgia, da cirurgia em geral, né, para a cirurgia robótica, se traz também benefício para o teu trabalho, porque eu acredito que o paciente acaba sangrando menos, né, uma cirurgia muito menos invasiva. Vocês, como profissionais da anestesia, né, vocês veem uma grande diferença também? Do ponto de vista anestésico, a gente fala que para a cirurgia robótica tem algumas peculiaridades, né? Uma delas é que o robô fica muito próximo ao paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o posicionamento, né? Que é uma coisa importante. Não é só a anestesia em si, né? Sim.
Anestesia, a gente geralmente faz anestesia geral. Eu, particularmente, todos os casos que a gente já fez, inclusive com o Ricardo e os nossos colegas, sempre foram com anestesia geral, né? Perfeito. E a anestesia geral, ela se baseia em 3 princípios, que é a hipnose, né? E a analgesia. Esses são 2, né? A imobilidade, ela não faz parte em si do conceito, mas na robótica, sim. Perfeito. Por que isso? Porque como o robô fica docado em cima do paciente e tem os trocáteres fixados na parede do paciente, a gente precisa de uma curarização, a gente precisa imobilidade plena, né? O paciente não pode se mexer em hipótese alguma para evitar qualquer risco, por exemplo, de algum tipo de dano, tanto à parede ou algum órgão interno. Então, nesse sentido, a anestesia para cirurgia robótica, ela tem algumas peculiaridades. Ela não muda muito da prática, mas essas questões de docagem, conhecer um pouco o console, conhecer a especialidade que tu está fazendo, a anestesia, por exemplo, para a urologia, ela modifica muito a questão do posicionamento do paciente, né? Sim, claro. Então, tudo que a gente faz de posicionamento em anestesia, ela tem interferência relacionada a órgãos vitais. Cérebro, coração, pulmão. Então, o posicionamento do paciente interfere muito na questão vital do paciente. E também o posicionamento ele interfere em questões de lesão corporal, né? A gente fala de lesão do corpo, por exemplo, a lesão do nervo periférico relacionado ao posicionamento. Isso existe em anestesia, não é raro, né? E se a gente posiciona mal um paciente, não tem esse excesso de cuidado, a gente acaba tendo lesões associadas, né, ao cuidado que a gente está falando. A gente tem uma casuística muito boa, por exemplo, de robótica, a gente tem aí 400 cirurgias se a gente não tem nenhum tipo de dano relacionado ao posicionamento, a gente não tem relacionado também a algum tipo de fratura no paciente por bater uma pinça, a gente não tem nenhum caso de sangramento por lesão do trocáter, por exemplo. Então, assim, a gente tem ótimos resultados justamente porque a gente tem esse alinhamento de equipe de estar sempre ter um cuidado excessivo com esse tipo de posicionamento. E também, assim, a gente consegue hoje na anestesia, quando a gente fala em hipnose, a gente fala de analgesia, a gente tem monitores hoje que a gente consegue deixar a anestesia um pouco mais fina, né? Perfeito. Então, a gente consegue ver o quanto o paciente está dormindo, o nível de sedação que eu preciso para aquele procedimento e, inclusive, também o nível de curarização, que é o quanto o paciente está imóvel. Então, eu consigo medir tudo isso na anestesia hoje, graças aos avanços que a gente teve nos últimos anos, né? E também a qualidade de medicamentos. Tanto que em todos os pacientes que a gente faz robótica, 100% até hoje, a gente sempre extuba o paciente, ele sai conversando de sala para a sala de recuperação, justamente porque a gente consegue, com o robô, dar muito menos medicação, a gente consegue ver isso na prática, então a gente vê que o nível de sedação e de analgesia, ele é menor. E isso também traz menos para-efeitos no pós-operatório, né? Sem dúvida. Então, nesse sentido, a robótica ajuda muito na questão da técnica anestésica, na quantidade de medicação, né? Só que a gente tem que ter todos esses outros cuidados que interferem diretamente na performance do procedimento. Sim, então, quando o senhor falou ali, né, na questão de acoplar o robô, né? Quando o paciente, além do cuidado que o senhor tem que ter com toda essa questão de analgesia, enfim, enfim, todas as outras coisas que o senhor citou, o senhor tem que ter um cuidado visual ali, porque, por exemplo, se o robô forçar, né, as pinças deles ou até mesmo o braço, o paciente pode ter uma fratura inesperada, isso? Pode ter algum tipo de lesão, sim. A gente tem cirurgias, por exemplo, do aparelho digestivo, que o robô fica docado e a gente tem que fazer posições de cefaloclive, por exemplo, as pinças ficam perto do paciente. Tanto que a gente utiliza coxins, por exemplo, para proteger o olho, proteger o nariz, para evitar qualquer tipo de dano, né? Porque o cirurgião está focado lá no console, né? Tem o side assistance ali, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado para deixar de ter uma amplitude também de movimento para que o cirurgião consiga operar. Então, o posicionamento, a gente só começa a cirurgia quando tudo isso já está ok, né? Se não tiver docagem adequada, não tiver um posicionamento adequado, a gente revisa novamente o posicionamento do paciente justamente para conseguir dar campo para o cirurgião, porque não adianta ter uma pinça robótica ali que faça um movimento de punho ali dentro, mas não tem a amplitude que precisa fazer na vertical, por exemplo. Claro, né? sem dúvida. Então, a gente tem que ter esse conhecimento na hora. Só que tudo isso a gente consegue deixar mais alinhado com o tempo vamos dizer assim, com o tempo de trabalho junto que a gente tem, né? Sim. Então, é um trabalho que não é só do anestesista. Isso interfere... O alinhamento de equipe, né? O alinhamento da equipe ele não é só médico, né? Ele também tem um enfermeiro, que é especialista na área de robótica, tem o técnico de enfermagem. Então, são pessoas que contribuem muito para essa questão de posicionamento, né? E isso também a gente percebe que no pós-operatório, quando o paciente acorda. Sim. Né? O paciente acorda geralmente sem dor, né? A gente faz também alguns bloqueios associados, que são a gente vai lá, que é
é uma cirurgia de parede abdominal, tipo para hérnia, né? Então, a gente faz técnicas combinadas de anestesia justamente para, além da anestesia, a gente conseguir uma analgesia pós-operatória. E aí a gente fala em um conforto pós-operatório e aí a gente consegue também dar menos medicações transoperatórias, né? Claro. Então, isso é essencial na questão da robótica, a gente conseguir unir técnicas, né, para ter um resultado muito melhor depois, né, no pós-operatório do paciente. Tanto que praticamente todas as cirurgias nossas, não sei por uma questão logística do paciente morar em outra cidade, né, a gente consegue hoje dar alta praticamente no mesmo dia para todas as cirurgias de hérnia, por exemplo, de parede abdominal, a gente dá alta no mesmo dia. Sim. O senhor comentou da analgesia, né, e a melhora do pós, né? Pelo fato de eu acompanhar muito, né, enfim, inclusive vocês dois dentro da sala de cirurgia, por causa da minha empresa, eu vejo muito vocês comentarem, né, enfim, da infiltração, né, que é aquela anestesia que vocês dão... Isso, anestesia regional. Na região ali, né? Aquilo ali realmente tem um benefício, doutor, do pós pro paciente, na dor, enfim, na recuperação? Muito porque os anestésicos locais, eles têm uma... um dos efeitos é a modulação da dor, né? Que a gente fala isso que todo paciente que a gente faz bloqueio de parede abdominal, o paciente necessita de menos medicação no pós-operatório, né? E a gente está falando de outras situações que assim, não tem que usar opioide, por exemplo. A maioria dos pacientes acabam não usando opioide e aí nesse sentido tem uma função intestinal melhor, o paciente evacua antes, consegue ter, então isso traz mais conforto ao paciente. E o fato que pela farmacocinética e farmacodinâmica da medicação, essas medicações têm uma meia-vida longa. Então, quando a gente consegue associar a técnica de anestesia geral com algum bloqueio, o paciente consegue ter uma analgesia pós-operatória da região operada, né? Às vezes 14, 18, 20 horas depois da cirurgia, que geralmente é o período de maior dor, né? Então, quando a gente consegue fazer isso de uma maneira adequada, a gente tem um excelente pós-operatório. Então, doutor Ricardo, eu queria tirar uma dúvida, né? Conforme vai surgindo novas tecnologias, a gente, obviamente, né, as novas tecnologias, novas técnicas tendem a substituir as antigas, né? Principalmente se elas forem mais eficazes, né? Então, a gente tem uma evolução da cirurgia aberta, depois da cirurgia laparoscópica, né? E a cirurgia robótica, que é um tipo de cirurgia laparoscópica, né? Eu queria saber de ti, se tu acha que um médio a longo prazo, tu acha que a gente vai conseguir substituir 100% a cirurgia aberta pela cirurgia robótica ou a cirurgia laparoscópica? Bem, Gustavo, hoje a cirurgia minimamente invasiva, ela ocupa um espaço para a maior parte dos procedimentos do aparelho digestivo. Perfeito. Tudo depende da expertise, da habilidade do cirurgião em executar determinados procedimentos. Eu posso dizer por experiência própria que ao longo da minha carreira eu fui diminuindo o número de cirurgias abertas e hoje eu diria que menos de 5% dos procedimentos que eu faço são de cirurgias abertas. Perfeito. E eu sou um cirurgião que tem uma casuística muito variada, assim. Eu opero muitos casos de câncer, casos de doenças benignas, casos muito complexos. E a maior parte deles eu faço por técnica minimamente invasiva. Creio que o robô é um instrumento, é uma ferramenta mais eficaz para a gente executar os procedimentos por técnica minimamente invasiva. E isso quem está falando é um cético, que quando começou a robótica não acreditava que o instrumento poderia melhorar os resultados para os pacientes. Mas o que eu vejo, e a única barreira que a gente deve romper em relação à cirurgia robótica é a questão do custo operacional, que é alto. Então, eficaz realmente já é, não há dúvida de que o robô ele é mais eficaz do que a cirurgia laparoscópica. Eu vejo que a questão da efetividade, que daí envolve a questão de custos operacionais, é que necessita ser melhorada, e isso aconteceu com todas as inovações que houveram, inovações tecnológicas que houveram em medicina. A cirurgia laparoscópica, quando começou, era extremamente cara também, e depois ela foi reduzindo o seu custo à medida que a tecnologia foi se disseminando pelo mundo. Perfeito. Entrando agora, doutor, falando, né, entrando para doenças específicas, né?
Eu queria saber do senhor, né? Falando agora sobre a doença do refluxo, né? Se ela é muito comum, né? E quando o paciente deve começar a se preocupar que aquilo ali realmente é um problema. Perfeito. Tá? Ela é uma doença muito prevalente na sociedade. Em torno de 20% da população tem doença do refluxo ou tem refluxo em algum momento da sua vida. Não são todos os pacientes que têm indicação de tratamento cirúrgico. Uma boa parte deles recebe tratamento clínico com boa resposta. Mas a única forma que a gente tem efetiva de curar a doença é por intermédio de tratamento cirúrgico, porque ela se trata de uma doença mecânica e não fisiológica. Então, não é remédio, não é química que vai tratar o refluxo. É uma doença que envolve um problema anatômico do paciente, um problema constitucional do paciente. E por isso a cirurgia é o único meio que tem a chance de curar a doença. Quem é o paciente que se beneficia do tratamento da doença do refluxo por meio de cirurgia? É aquele paciente que tem os sintomas que a gente chama de típicos, sim, ou seja, que são a queimação retroesternal, certo, atrás do peito, a eructação, o excesso de arrotos, tá? E que responde bem ao tratamento medicamentoso, que tem uma movimentação, uma motilidade do esôfago normal, geralmente associada a uma hérnia de hiato, que é uma migração do estômago de dentro do abdômen para dentro do tórax por um defeito da musculatura, de uma parte do diafragma, que é o músculo da respiração, por onde passa o esôfago. Nesses pacientes costuma estar mais alargado e isso permite com que o estômago migre para dentro do tórax, não ficando numa posição normal. Este paciente é o paciente que mais se beneficia do tratamento cirúrgico. Por que não tratar todos os pacientes? Porque ela é uma cirurgia que exige do paciente, por mais que a gente faça por técnica minimamente invasiva e que seja uma cirurgia com muito bons resultados, assim, ela exige do paciente um período de recuperação um pouco longo, nos primeiros 30 dias de pós-operatório, para ter uma recuperação plena. Perfeito. Só fazer um adendo, não é por dor, não é por Sim, nada claro. disso a recuperação, é muito mais uma adaptação de dieta, né, Ricardo? Sim. É isso daí, é uma adaptação da alimentação que ele precisa passar. Sim, por causa do local da cirurgia, né? Exato. Perfeito, perfeito. É um local que tem muita movimentação no corpo. Sim. E que a gente gera um trauma ali durante a cirurgia e esse trauma gera os efeitos de um inchaço, um edema ali da região. Isso demora um pouco para recuperar, em torno de 30 dias. Isso precisa de uma adaptação por 30 dias do paciente. Sim, e alguma coisa de dieta também, obviamente. Exato, né? exato. Perfeito. Dr. Darnes, eu queria saber de ti, né? A gente tem muito mito, né? E o pessoal tem muito medo de anestesia, né? E o pessoal tem medo de agulha e tudo mais, né? Então, até a hora do paciente, tu dá a primeira droga pro paciente, depois que ele dorme, tá tudo certo, né? Mas a gente vê muitas, enfim, pra gente ter, né, essa expertise de criar conteúdo para especialistas, né? A gente vê muita dúvida na área da anestesia, né? E uma das principais dúvidas que a gente recebe, que a gente vê pesquisa, né, é o risco do paciente acordar, né, durante a cirurgia. Esse risco realmente é real, né? Eu acredito que ele seja real, mas vocês como especialistas ali, né, e vocês estarem o tempo inteiro atentos, né, durante a cirurgia, isso é praticamente um acontecimento que não vai acontecer por causa que vocês estão o tempo inteiro atentos, né? Eu posso falar por mim mesmo. Eu nunca tinha sido anestesiado. E fui anestesiado há um ano atrás. Foi uma experiência muito boa. Foi muito bom mesmo, porque é um momento que tu desliga e daqui a pouco tu liga de novo. Sim. É um sono completamente Percepção reparador. de tempo, né? tudo some. E foi muito bom, foi uma experiência que eu tinha, vou falar como anestesista, eu sempre tive um pouco de receio de fazer anestesia também, né? E foi uma experiência ótima. O anestesista é meu colega de equipe, né? Fui muito bem anestesiado, acordei na recuperação pleno, podia ir trabalhar, não fui por orientação dele. Mas assim, a questão do despertar transoperatório, ela não é... Ele é um evento raro.
tá? Pode acontecer, sim, né? Principalmente relacionado a tipos de anestesia. Perfeito. Por exemplo, sedação é um que a gente não é uma anestesia geral. Em anestesia geral é muito raro ter esse evento, tá? Ele é muito mais relacionado a doenças, a cirurgias de urgência, né? E principalmente em trauma, porque a gente tem paciente muito instável e às vezes tu não os níveis de anestesia atrapalham a questão hemodinâmica do paciente. Então, Sim. pode Não acontecer pode isso sim. aprofundar tanto o paciente. Mas em cirurgias eletivas, por exemplo, a gente, com anestesia geral, eu, por exemplo, nunca tive nenhum caso de despertar transoperatório. Agora, em sedação, pode acontecer do paciente acordar durante o procedimento. Vou dar um exemplo de cirurgias que a gente faz para cirurgia da ortopedia, né? Eu já escutei de vários pacientes, acordei durante a cirurgia. Sim, pode ter acordado, mas tu não vai sentir dor, porque a região está bloqueada, né? Sim. A gente faz a gente combina técnicas anestésicas. Então, a sedação é um tipo de técnica anestésica utilizada em conjunto com uma anestesia regional. Então, esse paciente pode ter algum tipo de despertar. Mas, assim, que o paciente vai sentir dor, que o paciente vai sentir alguma coisa, é bem improvável. Ele pode ter a lembrança e ter despertado durante a cirurgia, sim, né? Mas despertar transoperatório, aqueles filmes que a gente vê, que o paciente no meio de uma cirurgia cardíaca está abrindo o olho e vendo a alma sair do corpo, isso aí não. Isso aí é mito, totalmente. Né? Mas pode acontecer sim, isso está descrito na literatura, sobre o despertar transoperatório. Mas em anestesia geral isso é muito incomum, eu vou dizer que é um evento bem raro, né? Perfeito. Até porque a gente utiliza hoje, a gente consegue ter hoje medicações melhores do que tinha antigamente, né? Tem medicações que, inclusive, a parte da hipnose, a amnésia faz parte, né, da técnica anestésica. Então, mesmo que o paciente acorde, ele não é para ter lembrança disso tudo, para não ocasionar um trauma psicológico no paciente. Sim, claro. no posterior, né? Mas e a gente utiliza hoje medicações ótimas, né? Inclusive bem descritas na literatura, doses que o paciente não vai ter o despertar. E, além disso, hoje é utilizado os monitores cerebrais, que a gente utiliza lá, o BIS, o SedLine, que eles dão um nível, a gente consegue ter um nível de anestesia que a gente sabe que o paciente está dormindo, né? Perfeito. Então, é muito improvável que aconteça despertar transoperatório. Mas qual que é a importância da anestesista na hora? É a questão do cuidado. Sim, a gente pode ter, por exemplo, desconexões dos aparelhos, a gente pode ter... Isso não é incomum em anestesia, é justamente por isso que o profissional está ali. Está lá presente. A gente pode ter desconexão, pode perder um acesso venoso que está infringindo a medicação, pode ter uma desconexão do aparelho. Então, a ideia de ter isso, da atenção do profissional e da expertise, é que transforma essa experiência anestésica numa experiência muito boa, né? Sim. Então, assim, pode acontecer, mas se fosse acontecer, seria mais por causa disso, né? Sim. Por algum momento que o paciente perdeu o acesso ou porque a gente está infundindo medicações ali, né? Sim, sem dúvida. Ou daqui a pouco teve uma desconexão do ventilador, que a gente está utilizando gás anestésico para isso. Então, mas com monitores hoje é muito mais raro. A gente consegue monitorizar o paciente o tempo inteiro, né? Perfeito, perfeito. Doutor Ricardo, voltando ali, né, o assunto da robótica, eu queria saber de ti o seguinte, na questão, né, da oncológica do aparelho gástrico, né, eu queria saber de ti, assim, o quão benéfico foi a introdução da cirurgia robótica, assim. A gente até estava conversando esses dias, eu e o senhor, no hospital, falando sobre algumas literaturas, né, e a gente viu ali que algumas literaturas trazem algum receio ainda sobre dados, né? Mas o senhor, como a experiência que o senhor tem e dos colegas que o senhor vê, o senhor consegue afirmar, né? E eu vejo todos os nossos parceiros afirmando que a cirurgia robótica assim, é sem precedentes, né? Para qualquer tipo de cirurgia. E aí eu queria saber do senhor na questão também mais voltada para oncologia gástrica. Perfeito. Bom, eu tive a felicidade de participar do desenvolvimento de um serviço que já realizou mais de 700 cirurgias e essas todas foram executadas basicamente por 4 cirurgiões. E o que eu pude perceber com relação ao paciente oncológico e a introdução da cirurgia robótica? Que ela nos permitiu fazer casos mais complexos do que a gente faria normalmente por laparoscopia, e ela também
nos trouxe resultados melhores de pós-operatório, ainda melhores do que nós já tínhamos. Assim. Não é infrequente o nosso paciente, no primeiro dia, depois da cirurgia, perguntar se já pode ir para casa ou não, que é uma coisa que eu não vejo habitualmente em outras técnicas operatórias. A gente fica até, de certa forma, surpreso ao chegar no primeiro dia no quarto do paciente e ver que ele tem uma recuperação extremamente rápida da cirurgia. Me parece que a técnica ela faz o paciente ter uma resposta inflamatória ao trauma ainda menor do que nós temos na laparoscopia. O que tem acontecido do ponto de vista científico assim, e de estudos médicos ao longo do tempo? A primeira coisa, quando se introduz uma nova técnica, as pessoas tentam comprovar que ela pode ser utilizada e que ela é segura. E a segunda coisa são os estudos de não inferioridade. No robô, a gente já está entrando na terceira etapa, que é a comprovação da superioridade da ferramenta nos mais diversos procedimentos. E a gente vê que diversos estudos atuais eles já recomendam como primeira opção, como padrão ouro, digamos assim, a utilização da ferramenta robótica como instrumento para tratamento de algumas doenças do aparelho digestivo. O que eu vejo efetivamente na prática? A gente consegue trabalhar com muito mais precisão, a gente consegue fazer, às vezes, cirurgias muito longas sem ter um cansaço físico extremo. E o cansaço reflete direto no teu desempenho, né? E a gente consegue entregar para um paciente uma cirurgia com um trauma menor. Consequentemente, isso vai ter um reflexo direto no pós-operatório dele, que é uma recuperação mais rápida. Eu gosto muito dos estudos ingleses porque eles são muito conservadores, né? Eles são os pais da medicina, tal medicina baseada em evidências. E tem um estudo do Royal College of Surgeons, que é um estudo bastante interessante, que fala do desenvolvimento de serviços de cirurgia robótica e do emprego dela nos mais diversos procedimentos. E algumas coisas assim são interessantes. A primeira, eles falam muito da questão da equipe. E isso desde o início nós fizemos como equipe. É o mesmo anestesista sempre e são os mesmos 2 cirurgiões. Quando um está no console, o outro está ao lado do paciente na mesa cirúrgica, cuidando para que tudo funcione bem. E o inverso também é a verdade. Então, nós sempre trabalhamos juntos com as mesmas pessoas, são os mesmos instrumentadores, é o mesmo enfermeiro, é a mesma equipe, é o mesmo anestesista. E isso nos permitiu uma sincronia ao longo do tempo. Não precisa nem se conversar, só se olhar. É bem assim mesmo. Hoje a gente só se olha, certo? E diz as coisas ali, e o próprio colega já está percebendo em qual tempo do transoperatório a pessoa está. Hoje nós conseguimos executar um procedimento por cirurgia robótica praticamente no mesmo tempo que se executa uma cirurgia por laparoscopia. A diferença é que no final ninguém está com o ombro doendo, ninguém está exausto e que o paciente desperta muito melhor do que desperta em relação às outras técnicas. Então, o que eu vejo é que esta ferramenta para a cirurgia oncológica, eu diria que para a maior parte dos procedimentos minimamente invasivos, ela é superior na entrega de valor e resultado para o paciente. Perfeito, perfeito. Agora, de novo, eu vou voltar para o Dr. Darnes ali, vou jogar uma bomba para ele. Um dos principais mitos que a gente vê também, né, de pesquisa ali sobre anestesia, e provavelmente já deve ter recebido essa dúvida, né, doutor? É verdade que aquele paciente que é usuário de droga, a anestesia realmente é mais difícil para ele? É mais difícil ele ser sedado? Tu diz drogas... ilícitas. Ilícitas. Normalmente a gente sabe que o paciente, que vamos dizer assim, usa cocaína, por exemplo, Vocês fazem uma pré-entrevista, né? Sim, a gente faz uma avaliação pré-anestésica, né? E a gente sempre orienta, inclusive, que o paciente não utilize drogas antes do procedimento. A gente não tem controle das ações dos pacientes, mas
provavelmente esse paciente a gente vai acabar tendo um pouco mais de dificuldade, não no sentido de fazer ele dormir, né? A gente sempre consegue, né? Sim, sem dúvida. O paciente vai dormir, o paciente vai ter o resultado esperado anestésico, mas normalmente a gente usa uma carga de anestésico um pouco maior. Sim, né? então realmente. Sim, mas a ideia é assim, a gente tem que ter alguns cuidados que o paciente usa, que é usuário de cocaína ou usuário de drogas, que eventos não relacionados à anestesia podem ocorrer, né? O que são esses eventos? Infarto transoperatório, AVC transoperatório, que a gente normalmente não vê isso em pacientes que fazem uma avaliação pré-anestésica, né? Sim. A gente sabe que a cocaína, por exemplo, ela é associada a infarto transoperatório, para o paciente fazer um espasmo coronariano, não que ele tenha uma doença coronariana. E vocês não têm controle nenhum sobre isso, porque não sabem o que o paciente estava fazendo antes da cirurgia, né? O que a gente sempre faz é dar o termo de consentimento, o paciente consente, e a gente sempre orienta, assim como é o tabagismo. A gente orienta que o paciente não fume 30 dias antes do procedimento. E não é invariável o paciente chegar lá inclusive com um cheiro de cigarro, dizendo que não fumou. O controle não é de vocês. Mas acontece que a utilização de drogas, ela interfere, né? Não só a gente acaba dando uma sobrecarga de medicações, né? E com isso também vem os para-efeitos, né? Então, justamente vem um contrassenso na questão da robótica, que a gente tentar dar menos medicação, com menos para-efeito, para um despertar mais tranquilo e mais confortável ao paciente, né? Então, a questão das drogas tem essa questão de a gente acabar tendo que dar mais medicações. Sim, sem dúvida. A dose com certeza é maior. Sim, perfeito. Então, pessoal, não utilizem droga antes da cirurgia. Nunca de preferência, né? Mas voltando ali, né? A gente tem hoje, né? Vocês percebem isso, eu tenho uma opinião própria minha, né? E aí eu queria ver uma opinião de vocês como especialistas das áreas. E aí, eu acredito que hoje, inclusive na minha área, né, como publicitário, todo mundo está sendo influenciado hoje pela inteligência artificial, né? Eu tenho uma opinião própria minha, que eu acho que o cirurgião e o médico, né, ele nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai chegar para auxiliar de alguma forma, né? Mas eu acho que substituição a gente não tem, né? A gente não vai ter. Eu posso começar? Claro, por favor. Na verdade, assim, a gente sabe que os assistentes estão chegando, né? Sim. É invariável que vai ter na medicina um assistente. O robô é um assistente. Sim, né? Sem dúvida. O próprio BIS também agora, é um assistente. o fato dele pensar e agir sozinho, eu acho que é um pouco complexo demais, né? No cuidado com a saúde. Por quê? Até alguma coisa que aconteça não esperada ali, né? Tem que ter uma ação. Porque é muito variável o atendimento a um paciente, né? Eu vou dizer assim, vamos dizer que tá tudo certinho, o paciente chegou no horário, a gente começou a cirurgia, é uma cirurgia eletiva, e o paciente daqui a pouco tem lá um laringoespasmo, um broncoespasmo, um choque anafilático. Tudo isso está relacionado ao procedimento em si, né? A gente vê pacientes que chegam lá, não tem alergia nenhuma, daí vai lá o cirurgião e aí coloca uma luva de látex para tirar a peça anatômica. E o paciente não sabia que tinha alergia a látex. Sim. Choque anafilático transoperatório. É muito difícil tu achar que o robô vai ver esses sintomas e vai tratar da maneira adequada, né? Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu também acho. Eu acho que a abolição do profissional do beira-leito, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ser alguém que a gente vai ter um assistente ali para nos dar, direcionar melhor, ou daqui a pouco dar um auxílio, dar um prognóstico, quem sabe, dizer, olha, isso aqui está dá 37% dos pacientes. Eu não vou saber esse dado de cabeça na hora, porque eu estou focado no paciente, né? Sim. Mas acho que quem sabe isso vai trazer melhores resultados da minha assistência. Eu acho que diminui a margem para erro, né? Isso, eu acho que a gente vai ter mais, a gente vai conseguir fazer mais coisas baseadas em evidência, não só não evidência em si, mas a gente vai ter alguém, vai ter a gente vai conseguir dar resultados melhores. Mas assim, tirar o médico do beira-leito, eu acho que não vai acontecer. Eu concordo plenamente, porque até o seguinte, né? A inteligência artificial, hoje a gente vê, né? A inteligência artificial, a primeira inteligência artificial surgiu no século passado ainda, né? Então, ela teve uma evolução, só que conforme foi avançando, a gente teve o boom, né? Só o que acontece? O grande diferencial da inteligência artificial, que a maioria das pessoas não entendem, é o processamento de vários dados ao mesmo tempo, que é onde o senhor chegou ali, né? Que, por exemplo, assim, ela vai trazer um dado para ti que pode te ajudar naquela intervenção, né? Que tu não teria capacidade de processar tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, ela vai entrar realmente, na minha opinião, né? Como um auxiliar de vocês, mas nunca como um substituto.
Até porque existem muitas coisas, né, que tem que ser levado em consideração o lado humano também, né? E aí a inteligência artificial não vai ter o lado humano, né? Ela não vai ser humanizada. Eu não sei dizer nesse sentido se ela vai para esse lado humano ou não, mas eu acho que do ponto de vista de atendimento médico, são muitas variáveis a serem controladas, né? Tanto que é por isso que a gente não faz a coisa sozinho. Não, variáveis que precisam da intervenção de vocês, né? Não é só variáveis calculáveis. Então a gente já não faz sozinho um procedimento, né? Justamente porque tem toda essa variabilidade de cuidado, né? Sim. Então é muito difícil achar que vão ser 6 máquinas ali, né, beira-leito, que vão resolver o problema do paciente. Eu acredito que não, né? E eu acho que o ser humano, nesse sentido, ele entrega mais resultado justamente porque tem o lado humano. Perfeito. Eu acho que é nisso que a gente é bom. Sim. Né? De olhar para o paciente e dizer, cara, isso poderia estar acontecendo comigo e eu vou dar o meu melhor o tempo inteiro. Perfeito. Né? Pois então, Gustavo, assim, eu sou cirurgião há 23 anos, né? E eu posso dizer que em 23 anos eu ainda não encontrei um paciente igual ao outro. Né? Isso me perguntares assim, faz pouca cirurgia? Não, é um universo bastante considerável de cirurgia. Eu não quantifiquei todas, mas são com certeza muito mais de 6.000 procedimentos que eu fiz ao longo da minha vida. E eu não encontrei nesses 6.000 pacientes nenhum idêntico ao outro. Né? Assim como eu faço 1.000 anestesias por ano. Sim. E a inteligência artificial, ela é um algoritmo. Uhum. Né? E ela tende a identificar padrões de comportamento. Perfeito. E depurar esses dados e entregar uma informação para a pessoa. Ela não é capaz de improvisar, ela não é capaz de criar coisas, ela não é capaz ainda, né, pelo menos não é capaz de ter uma abstração. Então, penso que na atividade do cirurgião, ela tende a se inserir naquelas atividades que são repetitivas. Uhum. Agora, a tomada de decisão, o pensamento sobre ser mais agressivo, menos agressivo, ter mais cuidado ou acelerar mais um determinado ato ali no campo operatório, eu penso que isso ainda vai ficar no universo da decisão humana. Eu não sei sobre o futuro e fica muito difícil da gente dizer sobre o futuro, a capacidade de desenvolvimento tecnológico da humanidade a ponto de criar uma inteligência que seja capaz de ter humanização, esse soft skill, assim, essa Sim. habilidade fina, assim. Eu não sei se ao longo do tempo a gente vai ser capaz de desenvolver isso dentro do meio virtual, ou da computação, ou dos chips, enfim. Mas o que eu vejo por enquanto é que essas ferramentas elas nos auxiliam de duas formas. Por exemplo, o robô naquelas coisas que eu expliquei antes, de ampliação de habilidades, ampliação de visual, enfim, de manter a performance ao longo do tempo, numa máquina que não faz, por exemplo, torque na parede abdominal, reduzindo dor no pós-operatório. Isso tudo o robô vai fazer. Agora, as coisas elas são executadas totalmente pelo médico, né? Pelo médico ali no console. Uma inteligência artificial ela pode entrar ali auxiliando o cirurgião na tomada de decisão. Eu recentemente participei de um estudo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para um procedimento que é corriqueiro na prática do cirurgião, que é a retirada da vesícula, a cirurgia de colecistectomia. Uhum. Para desenvolvimento de um software ou de um algoritmo de inteligência artificial que entregue informações para o cirurgião no campo operatório de coisas que são seguras e não são seguras de ser feitas ali na hora. Isso, o desenvolvimento de um assistente, né? Isso. Agora, a ponto de uma máquina ir lá e executar sozinho, eu acho que essa distância ainda é muito longa a ser percorrida. Assim. Eu diria que isso, essa ferramenta que a inteligência artificial entrega hoje, ela é muito pequena dentro da habilidade humana. Sim, sem dúvida. Então eu não penso que ela vá nos superar nesse primeiro momento. Agora, sobre o futuro, né? Não, é que assim, além da gama de variabilidade de cada paciente eletivo, sobressaem ainda exponencial, as urgências, né? É exponencial. Então a gente não tem uma coisa estática, né?
Não é assim, não é uma foto. Né? Sim. Então, a gente tem toda a variabilidade de cuidado para um paciente eletivo e ainda mais tem um paciente que pode ser urgenciado e tem uma urgência durante o procedimento. Então, é muito difícil dizer que a máquina vai fazer sozinha isso. Até porque a máquina ela não vai ter, né, como chegou, por exemplo, assim, o senhor falou da urgência, né? Chegou um paciente de urgência para operar, né? E aí, tu vai ter que introduzir como é que é aquele paciente. A máquina não vai olhar. Mas eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. A gente vai lá, um paciente de urgência faz uma tomografia. Né? Seguidamente vem um laudo e na cirurgia é outro. Sim. Né? E assim, pode colocar laudo de IA, se quiser. Né? Sim, claro. A gente vê que tem essa questão, porque chegar lá é o visual que decide. Sim. Né? Então, a gente percebe isso. Tem pacientes que têm condições clínicas agudas, por exemplo, que tu vai lá, no primeiro dia é um jeito, a cirurgia, no segundo dia é outro. Sim. Né? Então, existe uma evolução natural das coisas que a gente vê, ser humano, tecido, né? Dificilmente um robô vai ter esse feeling o tempo inteiro para decidir coisas difíceis, né? Sim, eu acho que o senhor comentou ali, né, a questão de um tipo de cirurgia específico, né? Quando tu treina um IA para alguma coisa específica, se chama Deep Learning, isso aí. Aí, quando a gente faz esse treinamento, eu sei porque a gente está desenvolvendo um software nessa área, né? Eu acho que hoje a IA vem para ajudar diagnósticos, né? Por exemplo, assim, a gente tem uma hoje rodando, né? Um estudo americano grande que teve de descoberta de câncer de mama quando ela praticamente não existe ali na mama. E aí tu consegue jogar muita informação para dentro daquela IA e ela trabalha com várias variáveis, né? Mas o que acontece? Aquelas variáveis, tu vai ter que treinar ela com aquilo, né? Então, não são variáveis que vai surgir ali, que nem a gente está comentando, né? Naquele momento, ela vai ter que ter uma tomada de decisão. Eu acho que, assim, ó, a gente não vai ver uma substituição 100% do médico. Mas para diagnóstico pode ser. Né? Sim, para diagnóstico eu acho que... Mas eu acho que também diagnósticos específicos, que nem, por exemplo, essa da mama, que já existe evidência, já saiu um estudo bem amplo, né? E algumas deep learnings, assim, muito específicas, né? Mas eu acho que a substituição, assim, é praticamente impossível. Eu fico pensando, assim, que não é muito difícil para uma inteligência artificial tomar uma decisão numa situação padronizada. Sim. Binária, né? Isso. Né? Eu não penso que seja muito difícil nisso. Agora, a gente tem em medicina tantos eventos. Tem um autor que é o Taleb, que define do evento cisne negro, sim. Certo? Que é aquele evento que é raro, mas acontece. Sim. A gente tem tanto isso em medicina que isso acaba desencadeando uma série de outros eventos que eu não penso neste momento que se tem uma habilidade de desenvolver uma inteligência artificial que seja capaz de reconhecer isso e tomar uma decisão que possa corrigir o curso e um desfecho desfavorável para um paciente. Então, eu penso que o ser humano ele vai se manter aí por muito tempo. Né? E a hora que a inteligência artificial tomar conta, bom, vão virar selvagem de novo. Né? E a inteligência artificial que tome conta do mundo. E a gente vai viver que nem bicho na selva, tá tranquilo? Tá tudo certo. Então, encaminhando para o final, né? De novo, eu queria agradecer a presença de vocês dois, né? Espero que a gente tenha outros episódios juntos. A gente até estava combinando antes de iniciar esse episódio. Mas eu queria que vocês vendessem, né, um pouco do peixe de vocês, né? O Dr. Darnes, eu sei que ele é meio dinossauro da internet e não tem o Instagram dele, né? Mas eu falo um pouco da onde a gente pode achar a tua empresa e a tua equipe, doutor. Nós temos uma empresa que foi fundada há 6 anos, né? Nós somos em 9 médicos anestesistas, né? A gente atende uma gama ampla de procedimentos cirúrgicos e especialidades, né? Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, a gente está hoje no Centro Clínico da PUC, na sala 702. E a gente tem hoje faz um número considerável de anestesias por mensal. Aí a gente está falando aí de 800 procedimentos mês, é um número bem considerável. Eu vejo muito a equipe de vocês nos meus clientes. Gosto de ressaltar, não tenham medo de fazer procedimento por causa da anestesia, porque hoje a gente tem um treinamento árduo na nossa formação, né? E a anestesia hoje em dia ela é muito segura,
né? Ela traz ótimos resultados. Quanto maior a gama de procedimentos cirúrgicos que inventarem, mais anestesista vai precisar. Sem né? dúvida. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco... Não precisam ter esse medo todo, né? A gente anestesia pacientes de 1 quilo, às vezes, né? A gente fala em Sim. cirurgia cardíaca de urgência e às vezes tem... Pelo menos a minha formação, eu fiz muita cirurgia cardíaca em crianças com menos de 1 quilo. Sim. Né? E pacientes até 100 anos, com mais idade, inclusive, para fazer procedimentos. Né? Então, com quase zero de índice de eventos graves, que a gente fala aí em óbito ou outro tipo de evento grave. Né? Então, não tenho medo de fazer anestesia. A anestesia hoje ela é segura, traz ótimos resultados. Inclusive, traz uma experiência ótima ao paciente no pós-operatório. Perfeito. Só fala um pouquinho, doutor, onde a gente encontra a Domus. A gente está hoje situado no Centro Clínico da PUC. E no digital o pessoal pode encontrar vocês digital, no Instagram? A gente tem o Instagram, que a gente não movimenta muito, né? Mas é Domus Anestesiologia. Perfeito, então. E agora a tua vez, doutor Ricardo. Fala um pouco da GECOM e dos teus negócios para nós. Assim, eu atendo hoje ali na Ramiro Barcelos, número 820. Ali nós temos o Instituto de Cirurgia Robótica e o GECOM. O GECOM ele é voltado para o atendimento do paciente bariátrico, Perfeito. Com obesidade. Vou fazer um episódio só sobre o GECOM, então. Podemos fazer. E o Instituto de Cirurgia Robótica ele é voltado para o atendimento de pacientes que buscam essa tecnologia para tratar a sua saúde. Na clínica, eu atendo a cirurgia do aparelho digestivo, desde o tratamento de doenças benignas, como a doença do refluxo, defeitos de parede abdominal, hérnias, diastase de retos abdominais. Atendo também a parte oncológica, com tratamento dos diversos cânceres do aparelho digestivo. E dentro da parte de bariátrica, as técnicas todas a gente executar e cuidar do paciente ali dentro do GECOM. Na rede social, o pessoal me encontra com o @Dr. Ricardo Gonçalves da Costa. E ali, frequentemente, eu faço algumas publicações tentando transmitir para as pessoas numa linguagem mais simples o meu dia a dia do trabalho e mostrando algumas coisas e alguns insights que eu tenho a respeito daquele dia de trabalho ou daquele procedimento que eu fiz e o que eu entendi que eu entreguei de benefício para aquele paciente no meu trabalho. Então, a pessoa que quiser me procurar ali, se acessar o meu Instagram, ela vai conseguir conectar com os números do consultório e até pode me mandar alguma mensagem e que eu teria o maior prazer em responder, obviamente, se for uma coisa relacionada ao trabalho médico. Então, pessoal, queria agradecer aqui de novo, mais uma vez, a presença dos convidados. A gente vai encerrando mais um episódio do Ponto Saúde Podcast. Queria convidar vocês para seguir nós, né? E compartilhar esse episódio aí com alguém que vai fazer algum tipo de cirurgia aí, falando sobre anestesia. Em breve a gente vai ter um episódio também falando só sobre anestesia com o Dr. Darnes e a equipe dele. E também sobre pessoas que vão fazer algum tipo de cirurgia oncológica do aparelho gástrico ou de cirurgias de hérnia, enfim, e que o Dr. Ricardo falou hoje aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima.